Primeira coisa que ele fala aqui é que você deve utilizar os métodos da HTTP para fazer request que signifiquem algo, né? E ele fala aqui sobre quais verbos que você deve utilizar e em que situação você deve utilizar. Não vou ler o artigo aqui para vocês, mas eu vou trazer um resumo aqui e depois, como eu falei, o meu ponto de vista sobre outras coisas. Então, primeiro item, utilizar verbos HTTP corretamente. Bom, você consegue ver aí que ele fala aqui dos verbos get, put, patch, delete e post. Então, você precisa utilizar o verbo HTTP correto, dependendo da situação do que você quer fazer. APIs RESTful, né? Só um outro detalhe que o conceito de RESTful é uma API que segue as restrições, né? Todos os requerimentos que são exigidos para ser REST, certo? Então, RESTful é isso, tá? Não confunda RESTful com REST. REST, quais são as propriedades ali daquele tipo de aplicação, daquela arquitetura, e RESTful é uma API que segue aquelas exigências ali dentro daquela arquitetura. Beleza. Então vamos lá, falar rapidamente aqui sobre os verbos HTTP mais utilizados e em que sentido. Você tem que imaginar uma aplicação REST, quando você vai falar dos verbos HTTP, como se fosse um CRUD. Então, deixa eu fazer aqui uma representação para vocês, como se fosse um CRUD. Porque você tem o create, você tem read ou retrieve, tanto faz, coloca como retrieve, update e delete ou destroy, certo? Vou deixar com essas duas nomenclaturas aqui, porque são utilizadas, né, são intercambiáveis. Vou colocar aqui no meio, agora sim, vocês conseguem enxergar. Bom, em que momento você vai utilizar cada um dos verbos? Isso depende de qual operação CRUD você quer fazer. Então, é importante, para você que está começando agora, saber exatamente qual tipo de verbo HTTP você deve utilizar quando você vai fazer um request em uma API, ou vai criar uma API, né, no caso, uma API REST, beleza? Sempre utilize GET para obter informação de um recurso ou para obter uma lista de recursos. Sempre utilize POST para criar um recurso novo no sistema. Você vai criar um recurso, utiliza POST. Você vai atualizar um recurso, você tem que utilizar o verbo HTTP patch, certo? É comum, às vezes, as pessoas utilizarem, por exemplo, o POST, tanto para criar quanto para atualizar. Então, assim, isso sai um pouquinho desse padrão. Então, da mesma forma, utilizar o GET para fazer alguma operação no servidor que não tem a ver com obter informação, mas sim com criar alguma informação no servidor. Então, assim, tem isso em mente. Vai obter informação no servidor, utiliza GET. Vai atualizar informação no servidor, utiliza o patch. Vai excluir, utiliza o delete. Vai criar algo novo, utiliza o push. E aqui eu não estou tratando, eu gosto de falar sobre domain driven design, sobre clean architecture, sobre criar regras de negócios nas suas aplicações que tenham nomes, que tenham a ver com a regra de negócio, no sistema também, então representando bem isso. Então, não estamos tratando disso aqui nesse momento. Então, desconsidere, eu estou tratando apenas de CRUD, e quando a gente for falar sobre você utilizar um verbo HTTP para realizar uma operação de negócio no sistema que não esteja dentro de um CRUD em si, né, aí a gente tem que verificar exatamente qual o verbo HTTP utilizar, mas geralmente a gente utiliza o patch, tá? Então, por exemplo, se você tem lá criar um pedido, se você vai criar um pedido, você utiliza o POST, um pedido no sistema. Se você vai obter informações sobre aquele pedido, você utiliza o GET. Se você vai atualizar o status do pedido, por exemplo, se você quer informar que o pedido foi aprovado, o pagamento foi aprovado ou foi cancelado, algo nesse sentido, geralmente a gente utiliza o verbo patch para todas essas ações, certo? Então, tenha isso em mente também. Mas beleza, sobre verbos HTTP é isso. Esse vídeo é um corte, faz parte de um vídeo muito maior, contendo um conteúdo muito mais aprofundado sobre esse conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre APIs REST, clica no link aqui embaixo para ver o vídeo completo. Valeu!